Essa é uma dúvida muito comum e que deixa muitas pessoas inseguras, já que os débitos bancários vêm aumentando a cada ano no país. A questão é que isso é um problema e que pode sim afetar a vida de uma pessoa por muito tempo. Então, se você quer saber se o banco pode penhorar bens em razão de uma dívida, não deixe de conferir esse vídeo até o final. Olá, tudo bem? Eu sou Alice Aquino, advogada especialista em cobrança e negociação de dívidas e ajudo credores e devedores a lidar com dívidas. Dívidas bancárias estão se tornando um problema cada vez maior na vida dos brasileiros. Estamos vivendo um período de crise histórica e muitas pessoas foram obrigadas a recorrer aos bancos para poder ter dinheiro. A questão é que os bancos cobram sim altas taxas de juros e que muitas vezes a pessoa que acaba contratando esses empréstimos entra em uma verdadeira bola de neve de dívidas. Muitos somam, além de empréstimos, dívidas de cartão de crédito e cheque especial. Eu entendo que toda essa situação é muito complicada e que os bancos acabam se favorecendo disso. Mas o ponto é que essas dívidas ainda existem e podem sim ser cobradas. É muito comum eu receber questionamentos de pessoas que estão passando por essa situação e que dizem ter ouvido de alguém que o banco pode penhorar os bens dela e elas acabarem sem nada. Bom, primeiro você precisa entender essa questão por partes, ok? Se você tem uma dívida, seja com o banco ou com outro credor, ele tem o direito de cobrar essa dívida, desde que seja de forma correta e sem nenhum exagero para constranger o devedor. Mas, se o credor quiser, ele também pode cobrar essa dívida diretamente no judiciário, o que significa que os problemas do devedor são ainda maiores, já que no judiciário existem meios para forçar o pagamento de uma dívida. Quando o processo chega no judiciário, o juiz irá analisar os pedidos e verificar a documentação e irá determinar a intimação do réu, ou seja, o devedor. Existem 3 tipos de processo de cobrança no judiciário e cada um deles tramita de forma específica, mas todos eles têm o mesmo objetivo, ou seja, cobrar o devedor. Existe a ação de cobrança, a ação unitória e a ação de execução. Seja por qual delas acontecer a cobrança, o objetivo do banco é cobrar essa dívida e receber. Quando o devedor recebe a intimação, ele tem o prazo de 15 dias para apresentar defesa por meio de advogado. E esse prazo é único, ou seja, ele não volta. Sendo que, a depender de quais tipos desses processos, também existe um prazo de pagamento da dívida. Caso o devedor não se manifeste ou então ele acabe perdendo o processo, haverá o que chamamos de fase de penhora. Espera só um minuto. Se você quer aprender muito mais sobre dívidas e como elas funcionam no dia a dia, não deixa de clicar no curtir e no se inscrever. Assim, você sempre vai ter acesso a muitos outros conteúdos tão importantes assim como esse. A fase de penhora é exatamente a fase que corresponde a penhorar bens do devedor com a finalidade de pagar o banco. Então sim, o processo pode chegar nessa fase. E a partir dessa fase, o banco pode penhorar os bens do devedor. E esse é exatamente o maior problema na vida de um devedor. Vou explicar os principais tipos de penhora que podem acontecer para facilitar. Então vamos lá. O banco pode pedir na fase de penhora a penhora de dinheiro em conta bancária do devedor, a penhora de veículos em nome do devedor, a penhora de imóveis que o devedor seja proprietário, além de poder negativar o nome do devedor e enviar para protesto em cartório. Então sim, o banco pode penhorar bens em razão de uma dívida em um processo judicial de cobrança de dívida que está em fase de penhora. Atualmente, muitas pessoas acreditam que isso não seja um problema. Bom, esse é o pensamento de uma pessoa que ainda não passou por esses problemas e não tem a noção da gravidade que isso pode causar na vida de uma pessoa. Não se trata apenas de penhora de bens. Se trata literalmente de que o processo pode tirar o sossego da vida de uma pessoa. Todos nós sabemos os tipos de restrições que um devedor pode sofrer aqui no Brasil. Você pode acabar ficando sem limite de crédito no banco, pode não conseguir um cartão de crédito novo. Além disso, se o processo está em tramitação, o credor sempre pode pedir
a penhora de dinheiro em conta bancária e penhora de veículo que porventura você utilize. Então, esse tipo de processo realmente torna a vida de uma pessoa complicada. Estou defendendo os bancos? Não, os bancos têm N motivos para não serem a melhor opção para uma pessoa, mas o foco aqui é você, já que é você que pode sofrer com esse tipo de processo. Então você é importante nesse momento. Então, se você é uma pessoa que preza pelos seus compromissos e tem a consciência de que isso é um problema, não deixe de buscar a ajuda de um profissional especializado para ajudar você com esse problema. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo e até o próximo vídeo.